Olá, gafanhotinhos, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos à nossa aula de sistema tegumentar. Bora começar então. Sistema tegumentar, ele trata basicamente da nossa pele e das coisas que estão anexadas a essa pele. Então a gente diz que ele cuida da pele e dos anexos. Que anexos são esses? As glândulas, o cabelo, os pelos e as unhas, né? A palavra tegumentar vem do latim intergumentum e significa cobertura, que é basicamente o que a nossa pele faz no nosso corpo. Bom, a pele então é o maior órgão do corpo humano em extensão e volume. Então, se a gente estica a nossa pele, ela vai ser aí o órgão de maior extensão, ganha até do nosso intestino. Fica exposta ao ambiente, sofrendo agressões. Então, a pele é a primeira barreira que qualquer tipo de agressão, seja ela microbiológica ou física, vai encontrar quando tentar atingir o nosso corpo. Ela é composta por diferentes camadas e essas camadas têm diferentes espessuras. E protege o nosso corpo como uma barreira impermeável. O que impermeável quer dizer? Quer dizer que ela, teoricamente, se ela estiver intacta, não deixa que nada a ultrapasse, tá? Aqui as camadas da pele. Essa primeira camada, a gente dividiu aqui ela em 3 partes, né? A primeira camada a gente chama de epiderme. Então, todo esse conjuntinho aqui é chamado de epiderme. Se vocês repararem, tem uns miojinhos aqui, né? Esses miojinhos, na verdade, representam várias camadas que compõem a epiderme. Então, a epiderme não é uma camada só, uma linha só de pele, é um conjunto de camadinhas, tá? E aí, aqui, esse conjunto de camadinha é composto de tecido epitelial. Tecido epitelial é o que a gente chama de pele em si, tá? A segunda camada, que é essa camada mais grossa, aqui do meio, é a camada chamada de derme. Ela é feita de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é tecido de preenchimento, tá? Então, é um tecido diferente do tecido que tem na epiderme. A terceira camada é a hipoderme, e esse negocinho preto está me irritando. A hipoderme, ela é uma camada composta basicamente de gordura, tá? É tecido adiposo. Logo abaixo da hipoderme, a gente tem a camada de músculo. Então, a hipoderme, aí, dependendo da pessoa, vai ser mais grossinha, se você gostar de comer uns brigadeiros, vai ser mais fininha, se você preferir um alface, tá? Mas, basicamente, é tecido adiposo. Ainda para ver que tem vários trecos aqui no meio dessa derme, vários negócios aí inseridos nela, e a gente vai entender um por um. Vamos falar primeiro do folículo piloso, que nada mais é que a casinha onde nascem os nossos pelos, né? Então, a gente vai ter aí folículo piloso no corpo inteiro, e ele sempre vai desembocar num buraquinho, certo? Porque ele precisa sair de dentro da derme. E esse buraquinho por onde ele desemboca, a gente chama de poro. Então, são aqueles furinhos que a gente consegue ver, principalmente nos pelos do braço, tá? Aí, beleza. Aí, acoplado aqui nele, tem esse trequinho amarelo, que a gente chama cientificamente, não de trequinho, mas de glândula sebácea. A glândula sebácea é uma glândula que produz sebo. A gente vai ver mais pra frente aí um pouquinho mais sobre ela. Aí, a gente vai ter vasos sanguíneos, claro, na derme, tá? Não temos vasos sanguíneos na epiderme. Por isso que quando você se corta superficialmente, acaba não sangrando, porque você não tem vaso sanguíneo ali, tá? Quando você se corta e sangra, é porque efetivamente você conseguiu atingir a parte de derme, tá? Aí a gente vai ter terminações nervosas e a glândula sudorípara, que, o nome já diz, produz suor, tá? Ela é diferente da glândula sebácea, fica num lugar diferente, tem uma função completamente diferente também, tá? Vamos lá, então. A tal da epiderme vem do grego epi, quer dizer acima, e derme, pele, ou seja, a pele que fica para cima, né? É a camada de revestimento externo do corpo. Então, é essa camada que a gente consegue enxergar e a gente consegue tocar, tá? A mais externa. A espessura dessa epiderme varia, então ela pode ser mais grossa em alguns lugares, por exemplo, o joelho, os cotovelos, ou fina e delicada, como nos lábios e nas pálpebras, tá? Isso vai depender de quantas camadas de queratina essa região tem.
A gente tem, então, nessa epiderme células que produzem melanina, que a gente chama de melanócitos, né? Que é a substância que dá o pigmento da cor da nossa pele, o cabelo e os olhos. E aí a gente tem também na epiderme alguns receptores de tato, tá? Células de defesa e parte da glândula sudorípara, para a gente conseguir, obviamente, suar. A derme, então, que é a próxima camada, aquela camadinha do meio feita de tecido conjuntivo, é a camada intermediária, ou seja, ela não é a primeira, não é a última, é a do meio, intermédia, tá? Confere resistência e elasticidade. Então, pega teu bracinho aí e dá uma beliscada. Essa sensação de beliscar um pedaço de carne, essa resistência, essa elasticidade, ela é toda conferida pela derme, tá? E aí é na derme que a gente tem localizados os receptores sensoriais de pressão leve, de dor e de calor. E as glândulas produtoras de suor e sebo ficam inseridas, então elas nascem nessa camada. Já a hipoderme, do grego hipo, abaixo, e derme, pele, é a terceira camada de revestimento. É aquela camada de gordurinha, né? E essa gordura, ela não serve só para deixar a gente meio redondinho. Ela serve como um isolante térmico, ou seja, ela dá uma aquecida no nosso corpo e também reserva energética. Tudo bem, eu sei que você não vai ficar aí 30 dias sem comer, mas seu corpo não sabe. Então ele acaba guardando aí energia para evitar que você se encontre em um estado, digamos assim, magro demais, né? Essa gordura também serve como um amortecedor para pancadas. Então, se você leva aquele soquinho da barriga e você tem uma gordurinha ali mais saliente, você vai sentir menos esse soco do que uma pessoa que não tem, né? E a gente tem na hipoderme ali nascendo os receptores táteis de pressão forte e de vibração. Oba, vamos falar sobre acne ou espinhas, né? Nada mais são que uma inflamação da pele que vai ocorrer pelo entupimento dos poros. Os poros, então, aqueles buraquinhos onde nascem os nossos pelos. Ela pode acontecer por acúmulo de sebo, ou sebobactérias, ou bactérias que quiseram colonizar o seu corpo ali por algum motivo, tá? E ela se intensifica na puberdade por conta dos hormônios. Os hormônios vão fazer aí a sua produção de sebo aumentar, a sua pele vai ficar mais oleosa, e isso, logicamente, vai te deixar mais susceptível a ter espinhas. Olá, que imagem bonita, imagem de qualidade. Aqui a gente tem uma glândula sebácea, aqui aquele tal do folículo piloso, né, ou seja, onde nossos pelos nascem, e aí aqui a gente está representando uma situação normal. Ou seja, tá tudo bem com esse pelo, tá tudo bem com essa glândula, tá tudo bem com esse folículo piloso. Aqui a gente já tem um cravo com ponta branca, ou seja, a gente tem bactérias aqui dentro desse poro, desse folículo, a gente tem acúmulo de sebo, tá? Mas por enquanto tá tudo bem, digamos assim. O seu corpo ainda não notou que tem alguma coisa errada, tá? E aí ele é branco, esse cravo, por quê? Porque a pele tá fechada, tá? Reparem aqui no desenho, tem uma camadinha de pele. Já o cravo com a ponta preta é exatamente a mesma coisa, só que esse poro está aberto. E ele estando aberto, acaba acontecendo o quê? Esse tecido que está aqui, ele vai morrendo, ele vai oxidando, e é o que dá a cor preta, tá? E aí, num outro estágio, a gente vai ter o seu corpo percebendo que tem alguma coisa errada ali, percebendo que ele precisa reagir de alguma forma. Então, ele começa a fazer o quê? Ele começa a mandar inflamação, começa a inflamar aquele tecido. A inflamação é o quê? Começa a doer, começa a ficar vermelho, começa a ficar quente. Essa é uma das defesas primárias do nosso corpo. Então, você tem aquela espinha vermelha, inchada pra caramba, mas que não tem pus ainda, tá? E aí, num outro estágio, né, o seu corpo, ele viu que só a inflamação não resolveu, ele começa a mandar leucócitos, né, células de defesa. E aí, essas células de defesa entram num combate ali numa terceira guerra mundial com as bactérias que estavam ali no seu folículo piloso, e aí morre de um lado, morre leucócito, morre bactéria, e aí no fim das contas a gente tem o funeral, né, digamos assim, os restos mortais dessa guerra. Esse resto mortal a gente chama de pus, tá? Então essa é aquela espinha super inchadona que você aperta, sai aquela cremosidade amarela. Isso nada mais é do que pus, então os restos dos leucócitos e bactérias mortos dentro dessa estrutura.
Agora vamos para um mito ou realidade. Falar sobre alguns mitos em relação principalmente à acne. Chocolate causa espinhas? Bom, mito, tá? O que vai ajudar, digamos assim, a causar espinhas é açúcar e gordura, que, por incrível que pareça, estão lá no seu chocolatinho. Mas se o seu chocolate for um 70%, for um chocolate mais saudável, a gente não pode dizer que ele causa espinhas, tá? Na verdade, não existe nenhum estudo científico que diga que o cacau, que é o chocolate em si, causa espinhas. Na verdade, o que vai causar então é gordura e açúcar. Lavar muito o rosto ajuda a evitar a acne. Mito, mais ou menos, tá? A oleosidade, como a gente falou lá na puberdade, ela aumenta a chance de você ter espinha. Mas se você lava o seu rosto toda hora, você vai deixar esse rosto mais seco. E o seu corpo vai entender o quê? Ok, o meu humano está com o rosto muito seco, tem alguma coisa errada acontecendo, vou produzir mais sebo. E aí você acaba tendo um efeito rebote. Você lava o rosto pra caramba pra deixar ele limpinho e cada vez mais o seu corpo produz sebo para poder suprir o sebo que você tá tirando, né? Então ele não vai ajudar em nada a diminuir as suas espinhas. Mas ter aquela higiene toda vez que você vai tomar banho, você limpa o rosto bonitinho, tá muito calor, tá suando, lava o rosto. Moderadamente pode ajudar sim a evitar a acne, mas, como eu falei, moderadamente. A acne é contagiosa? Claro que não, né? A gente nem precisa refletir sobre isso aqui. Óbvio que não. Cravos pretos são sujeira e falta de higiene. Não, 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 tá? Cravos pretos, como a gente viu lá, é só um fator que oxida ali a ponta daquele cravo que está aberta. Isso não quer dizer que a pessoa é suja, que a pessoa não tem higiene, tá? É só uma questão fisiológica. Espremer espinhas ajuda a eliminar a inflamação. Mito, tá? Os médicos recomendam que você não esprema a espinha, tá? E deixe ela sair aí naturalmente. Por quê? Porque se você for lá meter o seu dedão na espinha, ficar apertando aquilo, você vai lesionar mais aquele tecido, mais do que ele já está lesionado, vai colocar mais bactérias lá, porque a sua mão vai estar suja, claramente, e aí você pode acabar piorando aquela infecção. Mas, se você tem o dedinho nervoso, vai lá, lava bem essa mão, passa um álcool em gel, lava bem o rosto, aí vai lá, se divirta, esprema a sua espinha, depois limpa muito bem, lava o rosto, passa um alquinho lá na região da espinha, que aí é menos pior, digamos assim. Mas tenta controlar o dedinho. Anticoncepcional aumenta ou piora a acne? Não, mito. Alguns anticoncepcionais, inclusive, ajudam a melhorar a pele, tá? Por controle aí dos hormônios que poderiam estar descontrolados, digamos assim. Mas, se você estiver tomando um anticoncepcional que não é adequado ao seu corpo, que ele não está te fazendo bem, pode ser que ele aumente a sua acne. Então, o aumento da acne, quando você está ingerindo esse medicamento, pode ser um sinal de alerta que ele não é tão bom para você. A menstruação provoca a acne. Verdade, tá? Durante esse período, a gente tem aí uma alteração em diversos níveis dos nossos hormônios, e toda essa alteração, assim como na puberdade, acaba aumentando a produção de sebo, entre outras coisas, e acaba provocando mais acne nesse período. Tomar sol melhora a acne. Bom, é mito. O sol ele tem sim um poder cicatrizante, tá? Ele dá uma secada em algumas inflamações, infecções. Porém, se você tá com uma espinha e ainda vai se bronzear, esquece, vai piorar. Cicatrizes de acne não têm cura. Também é mito. Afinal, a estética tá aí para isso. A gente tem diversos tratamentos que ajudam a diminuir ou sumir totalmente qualquer cicatriz que tenha ficado por decorrência de acne, tá? Mas geralmente a cicatriz ela acontece quando você cutuca demais aquele buraco, né? Então, se você tem o dedinho nervoso, pode ser que você fique com uma cicatriz, mas ela tem cura, relaxa. Afinal, a nossa pele ela se renova. Bom, passamos aí dos mitos. Vamos falar um pouquinho sobre as unhas, tá? Que é uma das estruturas anexas à pele. É uma estrutura de queratina presente na ponta dos nossos dedos, se você não rói ela inteira, né?
protege a ponta dos dedos e ajuda na manipulação de objetos, exceto se você tem a unha grande demais, aí fica meio difícil, tá? Aqui a gente tem a estrutura da unha, aquela parte branquinha que fica ali, que é a parte que sai do dedo, digamos assim, a gente chama de borda livre. O meio da unha a gente chama de corpo da unha. Embaixo ali claramente tem a pele. Aí aquele negocinho que parece uma luazinha que tem na sua unha a gente chama de lúnula, né? E aqui o que as mulheres sempre querem arrancar, a cutícula. Aí logo abaixo da cutícula a gente tem o que a gente chama de matriz da unha, que é basicamente onde essa unha começa a nascer. Cabelos barra pelos, que é a mesma coisa, mas como a gente entende cabelo como que vem da cabeça e pelo que está no resto do corpo, vamos falar como se fossem duas coisas diferentes, tá? A função desse cabelo não tá ali só para você ficar bonita, tá? Ele protege o corpo contra o atrito, contra frio e os raios UV, principalmente na nossa cabeça, tá? Ele tem diferentes espessuras, cores e formas, e a cor desse cabelo é dada pela quantidade e tipo de melanina que está ali naquela estrutura. Ele é feito de queratina, água e lipídios, tá? Aqui a gente tem um esquema do cabelo, então aqui essas coisinhas parecem escamas, a gente chama de cutícula, não é a cutícula da unha, é a cutícula do cabelo, tá? No meio do cabelo a gente tem a medula e aqui nessa bordinha a gente chama de córtex. Agora falando sobre as glândulas, né? A diferença entre elas. Vamos falar primeiro sobre a glândula sebácea, tá? Essa aqui que está acopladinha ao nosso folículo piloso, tá? Ela secreta sebo e o sebo é essencialmente feito de lipídio, ou seja, é gordura, tá? Tem função lubrificante e impermeabilizante, ou seja, a gente conseguir passar a mão no nosso braço e ele tá hidratadinho, a nossa pele ela ter uma textura mais, como é que eu vou dizer, não tão seca, a gente não sente as camadas da pele, a gente sente como se fosse um tecido inteiro, fofinho, todo hidratado. Essa sensação ela é conferida pelo sebo que a gente produz, tá? Essas glândulas sebáceas ela está presente em todo o corpo, exceto na palma da mão e na planta dos pés, ou seja, a gente não tem pelo nascendo nesses lugares, então não tem glândula sebácea. A glândula sudorípara, que é esse negócio todo enroladinho aqui, ela secreta suor, basicamente água, tá? Esse suor ele tem função termorreguladora, ou seja, ele serve para esfriar o nosso corpo quando a gente está superaquecendo. E a gente tem essas glândulas distribuídas pelo corpo inteirinho. Queratina. A queratina é o que faz aí, o que forma, na verdade, a nossa pele, o nosso cabelo. Todas essas estruturas praticamente são feitas de queratina. A nossa unha, tá? É uma proteína de origem animal, ou seja, são os animais que produzem. Ela é sintetizada, ou seja, ela é produzida, criada, digamos assim, pelos queratinócitos, que são as células que produzem a tal da queratina, lá no tecido epitelial. Tá? Ela envolve as camadas externas da pele, ou seja, a gente tem lá o tecido epitelial, as células do tecido epitelial envolvidas por uma camada de queratina para que não ocorra a perda de água. Então, a gente tem aquele tecido super hidratado porque a queratina ela protege essa hidratação. E ela é usada pela indústria cosmética e está presente nas penas, bicos, cascos e escamas de animais, tá? Então, aquela queratina que você usa no seu cabelo, aquela queratina que você tem lá no seu creminho, grande parte dela é produzida através das penas das galinhas. Li isso em um site, acredito que seja verdade. Está na internet, é verdade. Gente, a melanina. A melanina na verdade, é o pigmento que dá cor aos nossos pelos, aos nossos olhos, à nossa pele, tá? Toda a coloração, tudo que tem cor no nosso corpo, a gente culpa, digamos assim, a melanina, tá? É função dela dar cor a essas estruturas, tá? Só que a nossa pele, a cor da nossa pele, ela não é resultado apenas da melanina, tá? A gente tem aí um reflexo da hemoglobina do nosso sangue. Nosso sangue é vermelhinho por causa da hemoglobina, aquela proteína da cor vermelha. Então,
os nossos vasos sanguíneos, nosso sangue passando nos nossos vasos acaba conferindo um reflexo de cor na nossa pele também, tá? E os carotenoides, ou seja, se você come muita cenoura, provavelmente você é mais bronzeadinho, tá? E aí a gente divide a cor da pele, a nível de curiosidade aqui, em cor básica e cor induzida. A cor básica é basicamente quanto pigmento geneticamente você tem. Então, aquela cor que você nasce, digamos assim. É o único momento que você tem a cor básica da pele, praticamente, tá? Depois a gente tem a cor induzida da pele, que é a mistura da cor básica mais os fatores externos, como a exposição ao sol. Então, é a cor que você nasceu, lá geneticamente, o quanto pigmento, quanta melanina você tem, mais a exposição ao sol. Ou seja, aquela corzinha que você fica depois de um dia a dia andando na avenida, um dia a dia na praia, tudo isso acaba afetando a cor da sua pele e aí a sua pele passa a ter o que a gente chama de cor induzida. Vamos falar agora sobre algumas doenças ou condições genéticas relacionadas à nossa pele, tá? Primeira delas, o albinismo. O albinismo nada mais é que é uma deficiência na produção de melanina, tá? Que aí acaba causando a ausência da melanina. A gente tem diferentes graus, tá? E o que determina se a falta de pigmento vai ocorrer só no cabelo, só nos olhos, ou no corpo inteiro, é, é esse grau. Então, se você tem um grau mais alto de albinismo, você vai acabar não tendo cor em nenhuma estrutura do corpo, tá? Tem pessoas que têm cor nas sobrancelhas, pessoa que tem a cor no olho, tá? Alguns albinos têm o olho de uma cor meio violeta, depende do grau, tá? Só que todos eles possuem deficiência visual. Por quê? Porque a gente tem o desenvolvimento das vias do nervo óptico em relação ao caminho do nervo óptico para o cérebro é prejudicada. E aí a gente acaba tendo praticamente todos os albinos com algum tipo de problema de visão, tá? Além deles terem que se proteger constantemente, não só os olhos, como a pele, do sol, porque eles não têm a melanina, que é o que vai ajudar a você se proteger dos raios UV. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as micoses. Micose é o nome que a gente dá, é um nome geral para as doenças causadas por fungos, tá? Esses fungos podem estar parasitando a sua pele, o couro cabeludo, as suas unhas, tá? Mas, sem pânico, hábitos de higiene coletiva e individual, ou seja, você cuidar de você e também tomar cuidado com as outras pessoas, são suficientes para evitar a maioria das micoses, tá? Alguns sintomas gerais da micose são coceira, descamação e impingem. Vocês já vão entender o que é o impingem. Aqui um gif super bonitão de uns funguinhos, claro que não é o funguinho que vai dar lá a micosinha no seu pé, mas de um fungo super bonito, só pra gente admirar a beleza desse ser da natureza. Olha lá, agora os slides ficaram meio feios. A primeira doença que a gente vai falar é a pitiríase versicolor, ou pano branco, tá? São manchas brancas ou meio castanhas que aparecem na pele, tá? Ela é geralmente contraída na praia. A pitiríase, o que acontece? Ela é causada por um fungo chamado Malassezia furfu. Tá? É um nome super estranho, mas o que ele faz? Esse fungo ele produz uma substância que inibe a produção de melanina no seu corpo quando você toma sol. Então, digamos que você esteja com esse fungo na sua pele, nas suas costas, no seu braço, e aí você vai tomar sol. Na região onde esse fungo secretou essa substância, você não vai ter a diferenciação da cor. Então, você vai ficar bronzeado nas áreas onde o fungo não teve contato, mas onde ele está, você não vai ficar bronzeado, que é o que causa essas manchas esbranquiçadas. Na verdade, ele não torna a sua pele branca, ele impede que a sua pele escureça em relação ao sol. Então, você tem lá o bronze acontecendo em todo o resto do corpo, menos na parte onde esse fungo está instalado, tá? A micose de unha ela pode ser causada por diversos fungos, mas a característica dela é que ela engrossa a unha e deixa essa unha amarelada. Então, é muito característico, você consegue ver principalmente aí nos pés de alguns velhinhos, é muito comum, tá?
Aí uma terceira doença que a gente chama de tinha ou impingem. Lembra que eu falei do impingem? Impingem é o nome que a gente dá para essas manchas, tá? São manchas vermelhas arredondadas. E aí o impingem geralmente ele é contraído na praia, piscina ou no uso de roupas molhadas, ou talvez lá no banheiro da academia, tá? Geralmente ele é causado por fungos que já estão na sua pele, fungos normais que a gente tem aí, não causando nenhum problema, só que quando você dá as condições necessárias para ele, então umidade, calor, eles começam a se proliferar. E aí nessa que eles se proliferam, eles começam aí a se alimentar da queratina da sua pele e aí causa essas manchas avermelhadas que a gente chama de impingem. Bom, quase finalizando agora, a pediculose ou os piolhos, tá? Nada mais é do que uma infecção aí, uma infestação, na verdade, causada pelo inseto que a gente chama de piolho, que se alimenta do nosso sangue, tá? Causa uma coceira super intensa, e o contágio é feito por contato direto. Então, você tá lá perto de uma pessoa que tem o piolho, você encosta a cabeça nessa pessoa e aí esse piolho acaba se transferindo, digamos assim, mudando de casa, indo direto para você, tá? E o tratamento é feito com alguns shampoos e com alguns medicamentos que vão direto ali na corrente sanguínea para tentar matar esse inseto quando ele beber o seu sangue. Aqui outra doença, a escabiose ou sarna, o nome popular, tá? É causada por um ácaro que se alimenta da queratina da pele, assim como o impingem, tá? Ela é transmitida por contato direto e indireto, então você encostar em uma pessoa que tem sarna, ou você, por exemplo, uma pessoa que tem sarna, lavou as roupas numa máquina e você foi lá e lavou a sua roupa na mesma máquina. Aí quando você usar essa roupa, você pode pegar a sarna, ou dormir na mesma cama que uma pessoa que tem essa doença, tá? É por contato direto. E aí, aqui a última doença é o que a gente chama de bicho geográfico, ou, o nome científico, larva migrans cutânea, tá? É causada por um verme que parasita cães e gatos. É por isso que na maioria dos lugares é proibido você levar cães e gatos para a praia, porque eles acabam defecando na areia, nas fezes desse animal a gente tem esse verme, ele se dissolve lá, se dispersa, digamos assim, na areia, você vai lá, senta, encosta a mão, encosta o braço, põe o seu pezinho e esse verme acaba entrando por algum orifício que possa ter ali no seu corpo. E aí a gente chama de bicho geográfico porque ele vai andando e vai formando esse caminho, tá? Por isso que o nome popular é bicho geográfico. E ele é geralmente contraído na areia, e não só na areia da praia. Pode ser na areia de construção, que ficou lá na frente da sua casa e um animal defecou. Pode ser na areia de um parque, tá? Por isso que tem que tomar bastante cuidado. E para finalizar aqui a nossa aula, mais um gifzinho de um super funguinho crescendo, super bonito. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Dúvidas deixem nos comentários e até a próxima. Tchau!